Frutos da Morte, por F. Lucas Vitoriano, narrado pelo mesmo. Our most basic common link is that we all inhabit this small planet. We all breathe the same air. We all cherish our children's future. En posant leur candidature pour le peaceful, successful and prosperous future. Para o espaço e no futuro, o doutor avançou na procura de aliviar sua mente das últimas aventuras. A retirada do peso divino da morte de suas costas e a seca despedida de um amigo especial. A tarde dançou pelo vórtice com uma leveza que não experimentara em milênios, e levou o Senhor do Tempo para revisitar o velho planeta Fenfatável, pousando na grande metrópole de Grisapeco. O doutor acariciou os controles enquanto indagava. Por que me trouxe aqui? A máquina do tempo tinha sua própria maneira de pensar, e naquele momento pensava que as melhores árvores vingavam os piores solos, e portanto os piores lugares poderiam vingar as melhores respostas. Uma boa resposta para a dúvida que assolava o seu piloto. O Senhor do Tempo saiu. Uma chuva caía na cidade cinza. Ele olhou para o topo da cabine. Os raios que cortavam o céu no meio daquele momento o assustaram e o levaram a correr para o outro lado da rua. O pensamento de ter o Deus da Morte em suas costas por todos esses anos ainda o assustava. E apesar de o ter derrotado, não podia evitar de pensar que algo ainda aconteceria. Não podia evitar de tremer toda vez que viajava no vórtice. Não podia evitar aquela maldita dúvida: o que a morte deixa para trás? O doutor trocou suas roupas em um velho guarda-volumes que havia alugado há muito tempo, mas ao pegar suas vestimentas, achou algo alienígena aos seus pertences. Uma espécie de pergaminho que lhe parecia pertencer a outra pessoa. O endereço e uma mensagem foram encontrados no seu exterior, com os dizeres: entregue a Daisy. Desta maneira abrupta foi que começou o caso Noir. Capítulo 1. O endereço levou para uma vila encolhida entre os arranha-céus da cidade, um lugar humilde. Uma jovem de pele morena abriu a porta. Seu rosto trazia algo de semelhante para o Senhor do Tempo. Apesar de não lembrar-se de onde havia visto, sem dúvidas aquela era Daisy. Sim, aquela voz realmente lhe parecia familiar, como se pertencesse a alguém do passado. Ela sentou-se abaixo de um quadro da orixá Nanã. O pergaminho foi aberto e as lágrimas saíram dos olhos da jovem. O doutor tentou acalmá-la enquanto procurava a razão do choro. Tratava-se de uma lista de coisas para fazer antes de morrer. Era do meu pai, que faleceu há 4 dias atrás. Meu pai Noir, ele não conseguiu completar seus sonhos. Noir? Aquele nome, sim, aquele nome. Aquele nome despertou as memórias do viajante do tempo. Ele o conhecia. Fitou profundamente o porta-retratos roxo, enquanto lembrava-se dos olhos da mesma cor daquele velho conhecido. Foi uma noite chuvosa de um gélido novembro, exatamente como aquele. Ele apontava o controle de destruição para um robô Noir, que trazia uma criança abraçada às suas pernas.
os 3 em uma daquelas torres. Tudo o que queria saber era por quê? Por que um robô sequestrou uma criança da alta elite? Por quê? E o robô, com a lógica e a paciência das máquinas, explicou que não se tratava de um sequestro, e sim de um resgate. Aqueles da alta elite são os fundadores e donos da Clã Blanco. Tudo que querem é escravizar essa garota pelo tom de sua pele, e executar por ser um robô, e quando terminarem apontaram as armas para você. Foram dias turbulentos aqueles. Noir e o Doutor destruíram os postos avançados e a base secundária do Clã Blanco. Depois trataram de os proibir perante a lei em todo o globo, e aquela jovem Daisy devia se tratar da criança que fazia companhia ao robô. Ele havia adotado-a como filha. Enquanto a jovem pedia forças em frente ao quadro, ele pensou que não podia deixar de ajudar um companheiro a realizar seus sonhos, mesmo de além-túmulo. Ofereceu uma ajuda irrecusável para a jovem, terminar a lista do seu pai. Haviam apenas 2 itens ainda não concluídos: encontrar a base secundária do KB, ficar sobre a base e observar as estrelas. Capítulo 2. 2 objetivos que exigiam 2 informações de 2 fontes diferentes. E se aquela cidade de Grisapeco não havia mudado muito nestes 11 anos, só havia um lugar para se conseguir as melhores informações a um preço camarada: o Bar Tech. Os 2 entraram no lugar. Apesar da fachada ser cinza e moderna como todos os outros prédios, o interior guardava peculiaridades. Era um lugar vintage, com um chão de madeira, alvos na parede e ventiladores moribundos no teto. Se aproximaram do balcão e o doutor encontrou um velho conhecido seu e de Noir, o barman, chamado Pega Rabeta. Um sujeito que não se podia confiar a menos que colocasse uma boa quantia de dinheiro em uma de suas mãos e um maço de cigarros na outra. Claro, Charazinho. Consigo essa informação em um instante, por um precinho justo. O Senhor do Tempo lhe ofereceu cigarros de anácris autênticos e valiosos objetos como ouro em pó e moedas de tadelita, mas nada pareceu agradar, fora os de anácris, até que Daisy raspou uma semente em um copo com bebida e lhe ofereceu. Pega Rabeta bebeu e adorou o gosto que se assemelhava a uma forte bebida, com um toque ardente no final. Assim, a semente foi trocada pela informação. Mais tarde, já na garoa das ruas, ela revelou ao doutor que aquela era uma semente comum no planeta e só havia misturado com refrigerante. Também abriu a bolsa que trazia, revelando várias outras sementes. Eu sou uma espécie de colecionista. Meu pai gostava muito das árvores, então as guardei. Ganho a vida as plantando nos túmulos sob encomenda. As pessoas pagam por isso, é? Bom, começou há alguns anos, agora todo mundo quer ter uma árvore nos mausoléus da família. Eu acho que é bonito, não é? Quer dizer, é uma vida que nasce após a morte. A chuva recomeçou e a conversa foi interrompida. Decidiram seguir a pista do bar e encontrar a única pessoa que sabia do paradeiro da base secundária. Sua busca os levou a um retiro de luxo, onde magnatas se aposentavam após uma vida inteira sem nenhuma dificuldade. O doutor usou a chave sônica e Daisy abriu a porta com um chute. Já não podia se conter em ódio. A sua vida toda foi perseguida pelo Clã Blanco e seus líderes terminavam assim em um condomínio de luxo muito maior que sua casa. O Senhor do Tempo ficou perplexo ao ver pendurada na parede da sala, como se fosse a própria Mona Lisa, uma túnica e capuz brancos, ao lado de um porta-retratos que continha uma grande braçadeira vermelha. Era o terrível uniforme do KB. O doutor puxou a túnica com tudo da parede. Um movimento brusco fez cair o porta-retratos, que se espalhou no chão em 1000 pedaços. Ao virar-se, viu a cena horrorosa. Um homem tapando a boca da garota, enquanto apontava um revólver para a cabeça da mesma. "Põe isso aí no sofá, agora!" ele ordenou, mas o viajante apenas lançou um olhar para Daisy, um olhar que transmitia uma mensagem clara.
Lentamente ele moveu suas mãos pela túnica e a rasgou. O homem com a arma parecia sentir como se sua carne fosse rasgada a cada fio que se desfazia. Ele suspirou, e este foi o momento em que a jovem mordeu com força a mão de seu algoz, e o doutor pulou, posicionando o mindinho em seu pescoço. O homem sentiu as suas narinas pararem, sua laringe fechou imediatamente, e aos poucos o ar se esvaía dos pulmões. O velho golpe Rai Chaviak de karatê venusiano. O doutor procedeu com a pergunta de onde ficava a base secundária. E após o homem escrever o endereço no chão, ele o soltou. Seus dois, ele dizia de joelhos no chão. O que vocês ganham na vida toda não pagam um zíper desse uniforme. Quando eu me recuperar, moverei a polícia dessa cidade inteira para pegá-los. Daisy pensava o quão simples era a aparência de um homem horrível como aquele. Ele realmente poderia cometer inúmeros atos de ódio e ninguém desconfiaria. O Senhor do Tempo riu de nervoso. Kevin Blanco, líder e fundador da KB, vai chamar a polícia comandada pelos robôs que você tanto odeia só para dar queixa de um homem e uma mulher desarmados que o deixaram de joelhos em seu apartamento cheio de memórias horríveis na parede? Pra quê? Para mostrar o quanto a sua casa é esquisita igual ao seu dono? Imundos. Tudo isso começou a dar errado, disse Kevin ofegante, quando decidiram do dia pra noite que os robôs eram gente. Daí pisaram em tudo que meus nobres antepassados construíram nesse planeta. O doutor cerrou os punhos. Seus antepassados vieram para invadir esse planeta habitado e matar o povo grisa. Depois usaram os robôs por séculos como objetos. E quando eles conseguiram a mais simples liberdade, você montou essa tentativa ridícula e nojenta, como uma criança chorosa para caçar e executar todos. E 11 anos depois você ainda vive às custas disso. E a cultura de ódio do clã Blanco continua viva. Você talvez nunca tenha perdido na tua vida, é verdade. Mas hoje experimentou o gosto amargo da derrota. E saíram, deixando para trás aquilo no chão. Mas seu ódio era muito grande, maior do que qualquer falta de ar. Kevin pegou uma velha arma do armário e foi à janela. Ele mirou na dupla e apertou o gatilho. Houve um momento de silêncio. Depois, uma explosão. Vidro espalhado e fogo. A arma havia explodido em suas mãos. Ele morreu? Daisy perguntou temerosa. O Senhor do Tempo demorou a dar sua resposta. Acho que sim, mas eu não sei. Quando nós entramos naquele lugar, senti que ele já estava morto por dentro. Como se fosse só um monstro usando uma casca em forma de gente. As horas se passariam e a herança de Blanco cairia em um trâmite grandioso. No final, a maior parte daquele dinheiro ficou detida, e o que saiu foi uma porcentagem obrigatória para a caridade, em principal instituições de robôs. Daisy sorriu muito ao saber daquilo. Ela pensou que tudo aquilo, desde a arma até a caridade, tinha a cara de algo que seu pai faria. Então, a chuva lavou as ruas mais uma vez. Capítulo 3. Por fim ali estavam. O endereço os levou a um prédio que um dia foi branco como a neve e agora estava cinza. Os dois deitaram nos cobertores sobre o terra. O doutor praticamente desligou a sua mente enquanto Daisy, inquieta, falou. Tô pensando ainda em como isso tudo foi fácil. Em um só dia consegui encontrar e assistir a destruição de quem acabou com minha vida. E você também, um amigo do meu pai que não aparece há anos. É muita coincidência. É como se tudo fosse organizado para ser assim. O Senhor do Tempo abriu os olhos e levantou de supetão. Aquelas palavras ficaram na sua cabeça. É como se tudo fosse organizado para ser assim. Olhou para o céu e viu enquanto as nuvens se dissipavam. Era uma daquelas raras noites que não chovia naquele planeta. Uma das raras noites em que se podia ver as estrelas, e entre elas havia uma mensagem. Essas constelações. Era assim que o povo gris escrevia os números,
faziam desenhos das estrelas. Essas constelações visíveis hoje, nessa exata hora, são números o bastante para formar coordenadas. Você tem uma nave? A única nave que Daisy tinha sumiu no acidente que levou seu pai há 4 dias. Mas felizmente, entre os pertences de Kevin, havia uma nave de última geração que os dois pegaram emprestada no porto, fora da vigília da polícia. Não havia ninguém para se importar com aquele sumiço. Levou cerca de 3 horas de viagem, mas conseguiram chegar até o destino. As coordenadas levavam a um lugar próximo à lua degradada, onde ficaram ilhados os trabalhadores que construíram o portão liminal para o hiperespaço, que depois da construção também foi abandonado pela empresa subsidiária da Eden Morten. Velhas corporações, mesmos problemas. Todos faziam vista grossa para aquele lugar, mas ainda era possível ouvir as reclamações dos trabalhadores. Se não fosse eu e meus amigos construindo isso daqui, ninguém ia viajar para canto nenhum. Trabalhamos que nem escravo. E agora estamos aqui presos nessa vidinha miserável. Doutor, é esse o lugar? Não, é mais adiante. É no portão, no hiperespaço. A gente só precisa ligar o sistema de hiperdrive. Daisy olhou pelo teto e pelos controles antes de voltar a falar. Mas essa nave não tem sistema de hiperdrive. O doutor parou, coçou a cabeça e estalou os dedos quando a solução veio. Ele conectou o processador secundário do motor ao sistema de direção. Era uma conexão muito estável, mas era o melhor no momento. Ele pensou quanto arrependido estava de não superar sua ansiedade e trazer a TARDIS até ali. Usou a chave sônica como radar para hackear o sinal de alguma chave, e quando conseguiu, o portão liminal abriu. Ele assumiu os controles daquela viagem turbulenta. Não era tão diferente da sua máquina do tempo, afinal. O hiperespaço parecia um corredor de estrelas infinito. Os dois se agarraram o que puderam enquanto a nave travava nas coordenadas no meio daquele lugar. Daisy não conseguiu segurar por muito tempo e caiu sobre o sistema de comunicação, o ativando. Primeiro, foi apenas uma estática, mas entre os chuviscos era possível ouvir uma voz. Depois de um tempo, foi confirmado quando um doce e sonoro "Olá" foi dito em uma voz robótica. O piloto tentava erguer a sua mão enquanto a pressão o puxava para baixo. "Maldita gravidade!" gritou enquanto ativava a chave de fenda. A estática agora estava fora, no hiperespaço, e vagarosamente foi abrindo uma pequena brecha ao lado. No monitor de comunicação, uma silhueta se formava, como um gangster de um filme antigo, com um reflexo metálico e olhos calmos da cor roxa. "Pai!" A jovem reconheceu. "Pai! Você tá vivo?" Daisy, você veio. Doutor, você também. Vocês já acharam minha lista, decifraram tudo a tempo. Pai, como você... Que lugar é? Por quê? Eu fui projetado na mesma época e lugar desse portão. Sou parte dele, conheço os segredos. Já faz algum tempo que toda a minha bateria de Tachyon estava desgastada. Morte certa. Eu vim para cá para recarregar uma última vez. Por que deixou essas pistas pra gente, Noah? Questionou o Senhor do Tempo. Queria que a gente seguisse você? O que eu queria? Eu estava pensando sobre as árvores nos túmulos. Eu estava pensando o que eu deixaria para trás. Eu queria que Daisy vivesse um mundo sem opressores. Eu queria que do meu corpo metálico crescesse algo como dos corpos orgânicos. Eu acho que eu só queria alguém conhecido por perto para dizer adeus. Daisy falou lentamente, enquanto uma lágrima saía de seus olhos. Noah levantou uma mão em sinal de despedida. E seu peito brilhou. Brilhou mais forte que uma estrela. A bateria de Tachyon se sobrecarregou e explodiu como uma supernova. A reação foi tão grande que algo novo nasceu. Uma nova via do hiperespaço. Uma onde a dupla poderia escapar e uma em que os trabalhadores poderiam passar livremente, sem a necessidade de uma chave. O corpo e a mente do robô
se desfizeram para formar algo maior, uma vida após a morte. Desde então, aquele corredor ficou conhecido como Via Noir. O doutor limpava uma bela lápide em um dia ensolarado em Femme Fatale, enquanto Daisy plantava com cuidado uma semente na terra. No epifácio o nome de Noir estava estampado, um presente raro do velho amigo pega-rabeta. Daisy bateu as mãos limpando a terra e despejou uma lágrima sobre o túmulo. Qual árvore você plantou? Uma da família das plantas negras. Crescem em qualquer terreno e dão frutas pós-morte. De onde ela vem, do hemisfério desse planeta, chamam ela de Árvore Noir. Algo me diz que vai vingar nesse solo, disse o doutor. Os dois deram as mãos em despedida. Daisy correu para o portão do cemitério e sumiu no horizonte. Talvez para casa ou para outro lugar onde sua alma cresça. Enquanto o doutor, ele se meteu em uma multidão procurando sumir, mas o sentimento de solitude falou mais alto e foi ter com a Tardes. Ele colocou a mão novamente sobre a porta e olhou para o topo da cabine. As nuvens começavam a se formar, mas dessa vez não havia nada. A morte parou por aquela morada e havia ido embora finalmente. Tudo o que havia deixado para trás era a cabine. Bom, nesse caso, eu gostaria de ver o que eu deixei para trás, ele disse enquanto entrava e finalmente conseguiu sumir com a caixa azul, indo para algum lugar misterioso e nostálgico. Todo o lugar ficou em silêncio novamente. Desse jeito, assim como começou em um dia chuvoso de novembro, se encerra o caso Noir, como uma chuva que cai na chuva que caiu anteriormente. Your kiss was a flame.